uma negociação envolvendo Dudu por Gabigol. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, quer sim fazer essa troca, essa negociação. E aí surgiu a informação. Quais informações você tem sobre essa questão? Bem, o que eu apurei foi o seguinte. Troca bombástica nessa segunda-feira, agitadíssima no Flamengo. Dudu aceitou aí jogar no Mengão. Vamos às novidades e informações do Flamengo. Separei aqui 3 cortes da imprensa esportiva analisando o jogo do Flamengo contra o Cuiabá, já projetando a próxima partida, e também as informações de mercado do Flamengo com essa chegada de Dudu no Flamengo, no Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixe o seu like e bora pro vídeo. E tem, Mauro, só pra gente encerrar aí a questão do Flamengo e Cuiabá, a gente tem que pensar também que existem algumas condicionais, né? O gol do Cuiabá, no início, uma bola desviada, enfim, condiciona também o jogo, né? Faz o Cuiabá ficar ainda mais fechado, mais na retranca, e exige mais do time adversário. Talvez se não tivesse tido aquele gol no começo, poderia ser diferente até o desenrolar da partida, né? Aquele gol acho que condicionou muito o jogo, né? Aquele gol, ele colocou as coisas numa outra esfera. O time já entrou em campo com esse desgaste todo e tem que fazer o esforço para virar o placar, né? E acabou não conseguindo, né? O Cuiabá também tem seus predicados, né? O Cuiabá já conseguiu alguns resultados, venceu o São Paulo no Morumbi, já meteu goleada. Então tem um adversário também que, embora esteja mal colocado, ele melhorou muito depois da troca de técnico. E consegue ser competitivo. E ofereceu dificuldades ao Flamengo. E teve uma chance clara no final do primeiro tempo com o Pita. O Pita perdeu um gol incrível. Quase fizeram 2-0. Então o jogo não foi assim tão simples, não. O Cuiabá fez uma partida boa dentro das suas possibilidades e dificultou muito o Flamengo. Então, é do jogo, acontece. Não vai ter grandes exibições. Todos corridos, você ganha fazendo bons jogos, sendo um time regular, e quando as coisas vão mal, você tem que buscar os pontos, nem que seja na marra. O Flamengo buscou os pontos, não conseguiu no plural, e sim no singular, 1 ponto. Mas foi 1 ponto. 1 ponto que pode valer muito lá na frente. Claro que o ideal seria os 3, é óbvio, mas não foi possível. Os caras correram, tentaram, buscaram, mas não deu certo. O adversário foi bem, o Cuiabá fez um bom jogo, dificultou bastante e ficou no 1-1. Acho apenas que dá para discutir a escolha do Tite quando colocou o Verton. Eu acho que ali era para entrar o Matheus. E depois ficou muito claro quando o Matheus entrou. Jogador com muito mais recursos, melhor e mais preparado, né? Porque bota a bola no chão, faz uma tabela, tenta uma jogada, o Verton corre, fez uma barata tonta, coitado. Tentando fazer alguma coisa ali, com muito empenho, querendo aproveitar a chance que recebeu, mas claramente não tem condição. Ele conseguiu dar um chute ainda para fora, uma chance que ele teve, tentou chutar no contrapé do goleiro, mas foi para fora, e fez uma jogada que ele se livrou de 2 ali, mas o resto foi dar um carrinho, feito um doido ali, levou um drible, ficou no chão. Não adianta só correr com empenho, tem que ter lucidez jogando futebol. E o nível do time do Flamengo hoje, o nível de exigência para quem entra é alto. Entendeu? Eu achei o garoto muito ainda verde, não sei, nem sei se é questão de ser verde, porque ele já tem 20, né? 21 por aí. Já. Né? Então, assim, acho que é questão que não tem bola mesmo para jogar nesse time. Não parece ter. Lamentavelmente, não parece ter. E o caso do Lohan é diferente. Fez 18 anos quinta-feira, mas ele tem que entender a diferença. Na base, ele é a estrela do time e ele fisicamente muito forte, ele carrega todo mundo, arrasta o jogador. Pega a bola, bota muito forte, tem habilidades, tem controle de bola, ele arrasta e vai. No profissional é diferente. É o outro duelo físico, os jogadores mais experientes, ele não consegue. E aí ele tenta fazer esse tipo de jogada e retém a bola, e perde a bola, retém a bola, e não passa na hora certa. Isso aí ele precisa mudar. Porque aí tem 2 aspectos. Ele é jovem, mas já teve uma boa sequência de jogos, está jogando lá de gente experiente. E aí a gente pode olhar para o Palmeiras e ver o Esteban, com 17 anos, mais novo ainda do que ele, mostrando muito mais lucidez jogando futebol. Então o Lohan tem que se tocar. A substituição no sábado eu achei correta, porque a entrada dele é perfeita, ele que tinha que entrar mesmo, mas entrou mal, então sai. Não tem esse mimimi na transmissão da televisão, porque o comentarista gostaria de entender porque que tirou. Porra, meu irmão, não está vendo o jogo? Pô, o interesse do time em primeiro lugar. Sai ele e o Verton, né, que tinha entrado, e o Matheus Gonçalves. Isso. Saiu porque está mal, o interesse do time em primeiro lugar. Depois o técnico chama o garoto e fala, meu irmão, tirei você por isso, por isso, por isso. Você não estava bem, tive que tirar. Fica tranquilo, você vai ter chance, continua treinando, continua trabalhando. Agora, não foi bem, vai sair. Não importa se entrou antes ou depois, não interessa. Você já viveu isso como jogador, fulano de tal? Não interessa se o cara comentar de viveu ou não viveu, porra.
O negócio é aquele jogo, aquele momento. E assim, isso não pode ter esse mimimi. Tá mal, sai, entra outro. Repito, o interesse do time em primeiro lugar. E o jogador de futebol profissional tem que entender que numa jornada ruim ele pode passar por isso. E cabe a ele o quê? Entender, ter autocrítica. Pô, joguei bem, joguei mal. Posso fazer melhor. Vale pro Verton, vale pro Norman. E vou treinar, vou trabalhar para fazer melhor. O cara vai se abater, não sei o quê, então não pode jogar bola, meu irmão. Não pode trabalhar em nada, né? Porque em qualquer atividade profissional você pode ter um momento ruim e passar por uma situação que não é legal. Mas se você não está bem, o interesse da empresa vai estar à frente do seu interesse pessoal. Não interessa se está bem, está mal, se você vai ficar abaladinho, não sei o quê. Não pode ser mimimi. Entendeu? A não ser que fosse uma coisa assim de muita sacanagem, tipo o técnico colocar o cara e tirar 5 minutos depois, dando esporro, botando dedo na cara. Porque errou um lance, blá blá blá. Sabe, porque ele perdeu uma bola. Aí é diferente. Não foi isso. Eles ficaram em campo um bom tempo e foram mal. Era preciso fazer alguma coisa. Aí entrou o Matheus, que em pouco tempo mostrou muito mais lucidez, e o Carlinhos era uma tentativa de ter 2 homens na área para uma jogada aleatória chegar ao gol. Que ali é o que eu falei. Esses jogos assim você tenta ganhar na marra. Não está indo na bola, não está indo na qualidade, porque a coisa não está funcionando, vai no tudo ou nada. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Falando do Lohan, Mauro, até para a gente começar a mudar de assunto, o Lohan fez 18 anos, né? Existe uma tendência aí, uma possibilidade agora do Lohan renovar contrato, porque fez 18 anos e o Flamengo poderia fazer um contrato mais longo. A gente não sabe se o Lohan se vai chegar alguma proposta ou não para o Lohan nessa janela, mas a tendência é que o Lohan renove esse contrato com o Flamengo, né? Sim, ele deve ter o contrato renovado e aí coloca aquela multa elevada e tudo, porque é um jogador que evidentemente está na mira de clubes europeus e pode surgir proposta a qualquer momento, né? E aí o Flamengo fica mais protegido, evidentemente, para uma situação como essa. Deixa eu dar uma lida aqui no Clube de Vantagens também no Superchat, porque senão vai acumular aqui também. José Carlos Sucupira, bom dia, Alain, Mauro, André. Se o Dudu aceitar uma redução salarial com metas, ok. Tá aí o Sucupira. O Enio do canal Flacomets, bom dia, Mauro. Pergunta, Dudu no Flamengo, de onde os dirigentes rubro-negros tiraram essas pérolas? Abraço, curto muito seus comentários. A gente vai falar sobre o Dudu agora. O Wagner Miranda Prudente também falou, melhor trocar o Gabigol pelo Flaco Lopes, trocar um salário pelo outro. O João Leite, bom dia, amigos. Um grande perfil sensacionalista informa que o Brás admitiu interesse no Claudinho. Seria mais uma cortina de fumaça pelo Paquetá e Dudu não, pelo amor de Deus. Cara, o Claudinho, eu tenho uma informação, mas vou dar mais adiante. O Pablo Magalhães, bom dia. Tá aqui dando bom dia. Lohan é craque, precisa ser lapidado e enquadrado, mas é craque. Dudu tá em reta final de carreira e é muito caro, né? Galera aqui mandando mensagens do nosso Clube de Vantagens, faça parte do nosso Clube de Vantagens. E aí tem os superchats aqui, ó. O Zuca, Flamengo vai assumir um jogador caro, velho e que vem de longe, de lesão longa, apenas por uma questão de honra, para não liberar o Gabriel de graça? Vale a pena? Mandar um abração para o Herbert Martins, que também está aqui, né? Sempre com a gente, sempre dando essa moral. Peraí que eu acho que tem mais um superchat, tem mais 2. Ed Carlos Holanda, enquanto o Palmeiras traz bons reforços, como o Felipe, Anderson, Maurício, o Flamengo traz Marcos Antônio, sem falar em Cruzeiro e Botafogo, que estão fortes. Acorda, diretoria. O Mauro vai falar do Marcos Antônio também. Eu, particularmente, acho ele um bom jogador. O Rafael Vital Brasil, esse troca-troca me faz lembrar Francisco Horta, mas não faz sentido. Reforçaria o rival e traria o jogador problemático. Muitos falando de Claudinho. Mauro, me desbloqueia, devo ter ido no meio de algum BO de outro seguidor. Tá aí o Raul Vital Brasil. Tem mais superchat. O Darlan Cambraia. O Verton parece o Paulo Nunes depois de tomar uma caneca cheia de café. Tá aí falando, né? Dá bom dia só pro Léo, né? O André teve um probleminha, teve que sair. Léo, bom dia, meu amigo, bem-vindo. Empate, né? Você estava no Maracanã, o que você viu de perto ali do empate? E foi o que a gente falou aqui, né? Eu acho que comprova a luta do time, a reação da torcida no final, né? Bom dia, bem-vindo, Léo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia, Felipe, bom dia a galera que está aí no nosso chat. Foi realmente, né? Teve essa questão do desgaste, né? Foi um Flamengo
que fez muita força para jogar, né? Teve muita dificuldade, principalmente com um gol muito cedo, né, da equipe do Cuiabá, se fechou. A proposta do Cuiabá sempre foi essa, né, de jogar no contra-ataque, e aí se fechou muito bem, num 4-1-4-1, às vezes variando num 4-5-1, levando muita dificuldade para o Flamengo, né? Entra desgaste, né? Já impacta na questão técnica. O Flamengo tentou, o Flamengo buscou em muitos momentos, muito mais na base da força do que na construção, na conexão, o jogo fluindo, né? E a equipe do Cuiabá, o tempo inteiro pós-gol, né? Fazendo o tempo correr, encerando bastante, né? Isso foi irritando um pouco os atletas do Flamengo, tirando um pouco do foco do jogo. Mas foi um jogo abaixo, né, Alan? Um jogo abaixo em relação aos jogos que o Flamengo vinha apresentando, mas, de certa maneira, o resultado foi até bom, né? A manutenção na primeira posição, mas teve alguns problemas, né? Principalmente na parte coletiva do Flamengo, que deixou a desejar, né? Destacar também a questão dos meninos saindo, né? Eu acho que a tomada de decisão foi assertiva, fico triste pelos garotos, né? Mas eu acho que o Tite tinha que tomar a decisão, tomou, o time melhorou a partir da entrada do Carlinhos e do próprio Matheus Gonçalves, mas foi um jogo abaixo em relação ao que o Flamengo vinha apresentando, mas pensando, né, a longo prazo, a manutenção da primeira posição foi importante para o Flamengo. É isso, né? O interesse, talvez, se não possível para essa janela, para janeiro, existe a chance do Gabriel vestir a camisa do Palmeiras, e aí surgiu a informação, né, que o Palmeiras teria proposto o Dudu numa troca para tentar ter o Gabriel desde imediato. Antes até de pedir a tua opinião, Mauro, sobre o que você acha de uma possível troca do Dudu pelo Gabriel, queria que você falasse um pouco quais informações você tem sobre essa questão. Bem, o que eu apurei foi o seguinte, os dirigentes conversam, né? O Marcos Braz, o Anderson Barros, que é dirigente do Palmeiras, trabalhou no Flamengo, no Botafogo, os caras se conhecem há muito tempo e, evidentemente, eles conversam, né? E nessas conversas, né, o que foi colocado foi o seguinte, o Palmeiras não está muito afim de pagar o Flamengo, né? E o Flamengo não está muito afim também de pegar esse dinheiro, porque não seria tanto dinheiro, porque o Gabigol tem final de contrato. Quanto o Palmeiras pagaria? Não seria uma quantia significativa que mudasse essas coisas para o Flamengo. Então, diante disso, o Flamengo tentou o quê? Se quiser levar o jogador agora, a gente pode negociar, mas manda um jogador para o Flamengo. E o Dudu foi um dos nomes. Mas, pelo que apurei, não foi muito além disso, não, cara. Só foi um dos nomes. E aí isso acabou vazando, e aí acabou ganhando muito vulto, mas é improvável que esse negócio aconteça. Muito pouco provável que aconteça. Teria que haver uma reviravolta. Esse é o entendimento hoje dentro do Flamengo. Tá? Que não deve avançar com o Dudu. Eu acho que a gente está, de repente, até falando sobre um assunto que não deve ir longe. Pelo que eu apurei agora pela manhã, não deve ir longe. E eu acho que não faz o menor sentido para o Flamengo, porque o Dudu é um jogador de 33 anos em janeiro, ele tem um contrato com o Palmeiras até o final do ano que vem. Aí tem um detalhe, ele tem uma cláusula de renovação automática se fizer 50% dos jogos no ano que vem. Aí ele iria até 2026. É um jogador que custa caro ao Palmeiras, é reserva, volta a ser uma lesão grave, ficou parado cerca de 10 meses. Então, o seu futuro é, evidentemente, uma incógnita. Isso é inerente a qualquer jogador que tenha lesão grave de joelho, como ele teve. Aconteceu com o Bruno Henrique, a mesma coisa recentemente, né? No ano passado ele voltou. Então, é um jogador que seria reserva no Flamengo. O Dudu, versão 2024, não chegaria para ser titular. Né? E o Dudu, quando tinha a idade do Gabriel, 28 anos, ele estava no auge. Ele tinha sido protagonista do título de 2018, ele chegou a essa idade em 2019. Mas estamos em 2024, já 5 anos depois. E o Palmeiras acredita que possa recuperar o Gabriel, que há 20 meses não consegue jogar futebol de forma minimamente razoável, né? E pegaria um jogador que custa mais ou menos a mesma coisa, né? Com uma idade bem menor, ou seja, com mais tempo aí para poder servir o Palmeiras. Então seria bom para o Palmeiras nesse contexto. E já ficou muito claro que o Palmeiras não está nem um pouco apegado ao Dudu. Quando ele fez o movimento de ida para o Cruzeiro, a presidente falou alguma coisa na linha, se tiver que ir, vai ter problema. Eu acho que está certo também, tem apego, não quer ir embora, vai. Vai ser líder do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo empatou com o Cuiabá, foi uma leve tropeçada, mas continua no topo da tabela. E a gente vai ver agora como foi este confronto. Quem assistiu os 3 primeiros minutos de Flamengo e Cuiabá imaginou que o primeiro tempo seria todo do líder do campeonato. No mesmo lance, foram 3 chances perigosas. Gerson chutou para a defesa do Walter. No rebote, o goleiro do Cuiabá trabalhou mais uma vez, até a zaga cortar. Só que o futebol não segue nenhuma lógica. Aos 5 minutos, Derek Lacerda carregou a bola sem ser incomodado e arriscou de fora da área. O desvio em Davi Luiz matou o goleiro Rossi.
que viu a bola entrando de mansinho. Ao longo da primeira etapa, o Flamengo teve a maior posse de bola, rondou a área adversária, mas não criou tantas oportunidades claras. O Dourado, que esperava um contra-ataque, teve a chance de ampliar, mas Pita tirou demais de Rossi e a bola foi para fora. A resposta rubro-negra foi ainda na primeira etapa com Pedro, que testou fraco para a defesa de Walter. Além da derrota parcial, o Flamengo teve um outro problema. Bruno Henrique sofreu uma entorse no tornozelo e deu lugar a Lohan. Quando há jogos excessivamente, tá, a propensão de um atleta a machucar, ela é muito maior. O segundo tempo começou como o primeiro. Um Flamengo em cima do Cuiabá. A dupla Luiz Araújo e Verton teve a oportunidade do empate, mas a bola cismava em não entrar. Até que Ayrton Lucas colocou na cabeça de Pedro para deixar tudo igual. Este foi o 25º gol de Pedro na atual temporada. Na reta final do jogo, Tite optou por tirar Lohan e Verton, dois jovens que entraram no decorrer da partida, para as entradas de Carlinhos e Matheus Gonçalves. Então fica aqui o respaldo em relação ao Lohan e ao Verton. E aí a gente precisa do Matheus Gonçalves aberto e mais um pivô enfiado para criar e ter essas oportunidades, ou de finalização de média ou de bola de fundo de cruzamento. No fim, nada adiantou. A igualdade persistiu e Flamengo e Cuiabá empataram por 1-1. Com o resultado, o Flamengo chegou a 31 pontos e se manteve na ponta do Brasileirão. Já o Cuiabá somou um pontinho importante na briga contra o rebaixamento. E agradecer a torcida. A torcida, a gente tomou gol cedo e apoiou e ajudou o jogo inteiro. Sim. Ajudou até o final e vibrou com a gente quando a gente fez o gol. Sim. E a gente precisa. A gente ela precisou até foi agora, querida. vai precisar no próximo jogo e ajudou bastante quem estava lá dentro e nosso trabalho também. Sim, até o final do jogo, sim. Z4 da Série A está realmente com... De volta e sobe a tela. Vão trocar os principais marcas de Gabi pelo Flamengo e Dudu pelo Palmeiras. O Gabi, então, o maior artilheiro do time em Conmebol Libertadores, o maior artilheiro brasileiro, com ali 31 gols, né? O maior artilheiro do Flamengo em uma edição de brasileiro e o sexto maior artilheiro da história do rubro-negro. O Dudu, mais jogos, vitórias e assistências do elenco atual, mais jogos, vitórias e assistências no Allianz, artilheiro do time no Brasileirão de pontos corridos com 53. Nós estamos falando dos dois principais nomes dessas eras tão vitoriosas de Palmeiras e Flamengo que podem trocar de camisas, o que seria uma loucura nesse noticiário. Duda Gonçalves, bom dia para você. O que você pode trazer para a gente do lado do Palmeiras e do lado da relação Dudu com o Palmeiras, por favor? Ei, Mari, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes, uma troca que envolve idolatria também, né? Por parte do Palmeiras, não é novidade que o Palmeiras quer trazer o Gabigol, quer contar com o jogador, ele que tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada, já pode assinar um pré-contrato, inclusive com outro clube. O Palmeiras está neste momento negociando justamente como vai ser feita a liberação do Gabigol. Se será nessa temporada com compensação financeira para o Flamengo ou se será na próxima temporada aí sem custos, né? O Gabigol chegaria para o Palmeiras. Neste momento, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, estuda uma troca, uma negociação envolvendo Dudu por Gabigol. O Gabigol viria e o Dudu iria embora. Justamente por conta daquela quase saída do Dudu para o Cruzeiro, ficou insustentável essa relação da diretoria com o Camisa 7. Naquela época, a Leila já disse, né, que o Dudu estava vendido, que ele não fazia mais parte do Palmeiras, que o ciclo dele havia se encerrado e essa relação não se estabeleceu com a diretoria depois desse imbróglio. E realmente tem um clima muito pesado. Informação do nosso Bruno Vicari, que está de férias, mas está trabalhando, está apurando também, é de que o Dudu neste momento está irredutível. Ele não quer deixar o Palmeiras, acredita que ainda pode render, né, neste time do técnico Abel Ferreira, e vale pontuar, a relação do Dudu com o Abel Ferreira é boa, não tem nenhum problema, né, envolvendo treinador e jogador, é mesmo essa relação com a diretoria, e ele neste momento não quer deixar o clube, quer permanecer.
mas a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, quer sim fazer essa troca, essa negociação. Ontem, inclusive, Abel Ferreira chegou a dizer na entrevista coletiva que o Dudu só não entrou porque, de fato, o gramado ali, o jogo não estava em condição para que o Dudu também participasse do jogo de ontem. Mas o fato é que o Palmeiras está querendo sim fazer esta troca. Vai saber agora se o Flamengo quer também fazer essa troca, se vale para o Flamengo, e também se o Dudu vai mudar de ideia para também ser envolvido nessa negociação. No momento, o jogador está irredutível, não quer deixar aqui o Palmeiras. Mário. Hoje a gente vai discutir também mais sobre isso. Não é que o Bruno Vicari está de férias e trabalhando, é que ele é fofoqueiro. Aí nessas horas, ele vai lá e resolve trazer algumas coisinhas pra gente. Não vou dar essa moral, não. Pedro, tudo bem com você? Agora o lado do rubro-negro, vê com bons olhos essa troca? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo aí também Mari Pereira, também um abraço pro Marra e um beijo para Duda também, tá com a gente, todo mundo que acompanha este Sport Center. Pois é, essa questão dessa troca do Gabigol circulava ali nos bastidores, já desde que foi levantada aquela bandeira de que o Gabigol, enfim, está praticamente de saída, quando houve aquele imbróglio, o empresário falou, enfim, circulava nos bastidores. Ontem veio à tona, até os companheiros do GE deram essa informação, mas o Flamengo tem interesse em, de alguma maneira, tentar, digamos, lucrar com a saída do Gabigol, porque no momento entende que é muito provável que o Gabigol siga caminho no Palmeiras, se não for agora, na próxima temporada. Então, uma outra alternativa seria o quê? Seria ter uma compensação financeira. Entende que, pelas conversas, que é muito improvável também que o Palmeiras case um dinheiro nesse momento, pela liberação do Gabigol. Então, uma alternativa seria tentar um outro jogador, algo que dê, enfim, que não sinalize que o Gabigol saiu de graça nesse momento. E aí surgiu o nome do Dudu, mas o Flamengo entende que é difícil, a situação é difícil, o Flamengo poderia até aceitar, mas é difícil assim como a informação do Bruno aí, o Dudu está um tanto quanto irredutível para sair do Palmeiras, tem a questão da idolatria, a questão também é a relação Gabigol-Flamengo está bem difícil, está bem complicada, tanto com parte da torcida quanto com diretoria, enfim, embora estejam tentando uma saída aí em termos amigáveis, a relação já está bastante desgastada. O Flamengo entende que é fim de ciclo para o Gabigol. Ele pode até continuar no fim do ano, até o fim do ano, porque tem contrato, mas para a próxima temporada vem como muito, muito, muito improvável. Então o Flamengo está tentando uma alternativa, seria essa troca com o Dudu, mas caso isso não ocorra, ele pode até continuar até o fim de 2024, e ele está naquela pegada de que não está sendo relacionado, só que ele tem mais um joguinho aí para gastar, digamos assim, no Flamengo e ainda poder se transferir para outro clube. Então está sendo analisado partida a partida, pode ser que quinta-feira, se o Flamengo assim decidir, se não entender que não vai sair negócio com o Palmeiras neste momento, aí pode decidir por relacionar o Gabigol contra o Fortaleza, até porque o Flamengo necessita, nesse momento, de jogadores para compor ali a questão do ataque. No último jogo utilizou apenas garotos. Então, o Flamengo analisa como uma possibilidade, embora improvável neste momento. Mari. Perfeito, Pedro. Obrigada pelas informações. Já a Mari Pereira e o Mário Marra, eu quero que os dois também avaliem toda essa condição, tá? Daqui a pouco... Tá, então, nação, a imprensa esportiva analisando todas essas informações do Flamengo. E tem aqui, ó, o Flamengo que deve relacionar Gabigol para o jogo contra o Fortaleza, hein? O atacante ficou de fora das duas últimas partidas em meio a conversas por sua saída do Flamengo. O Gabigol pode voltar a entrar em campo pelo Mengão nos próximos dias, de acordo com o jornalista Mauro César Pereira. Se não for negociado antes, o atleta deve ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza na quinta-feira, às 8 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Ele tem contrato até dezembro de 2024 e tem o interesse do Palmeiras. O Flamengo entende que será muito difícil um acordo por uma liberação imediata. Os dois clubes chegaram a debater uma troca e vem nessa conversa aí, mas se não avançar nada até quinta-feira, ele deve sim ser relacionado para essa partida, tá? Tenho informação sobre o Dudu e eu já falo, porque a Lazio faz novas exigências e atrasa aí acerto entre Flamengo e Marcos Antônio. O Spindle, que esteve na Inglaterra, esteve na Europa para poder acertar algumas questões envolvendo Paquetá e também Marcos Antônio,
E tá aqui porque as negociações entre Flamengo e Lazio pelo volante continuam em passos de espera. O clube italiano fez algumas exigências em relação à operação, com isso a novela vem ganhando novos capítulos. Informação do Vene Casagrande, temos que aguardar aí para saber, né, o desfecho dessa história. Flamengo e Palmeiras negociam essa troca entre Dudu e Gabigol, vai Gabigol e vem Dudu, atacante de 32 anos que é o Dudu, ele faz 33 em janeiro, tá? Em janeiro ele faz 33 anos. O que você acha do Dudu no Flamengo? Isso porque o Dudu teve uma mágoa com o Tite na seleção, né? O atacante admitiu o incômodo com a falta de oportunidades dada pelo treinador. Então tem essa situação por parte do Dudu, né? Falta de oportunidade magoou o ídolo alviverde. A primeira vez que o Dudu foi chamado por Tite foi em 2017, quando o Brasil fez um amistoso com a Colômbia para conseguir recursos aí, aquela questão da Chapecoense lá atrás, em 2016, né? Naquela oportunidade, apenas jogadores do Brasil foram convocados, venceu por 1-0 com o gol justamente por Dudu. Dudu que fez o gol daquela partida, né? Coloca aí a sua oportunidade, a sua oportunidade, que o Dudu teve ali a oportunidade, tá querendo mais oportunidade, né? Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre Dudu no Flamengo, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.